ataque que serviria para que a presidente Dilma mantivesse seus direitos políticos, isso servirá para outros caçados também. O Senado não pode fazer uma lei específica para uma pessoa. Vamos deixar claro, não estou aqui defendendo o Eduardo Cunha, nada disso. Eu só estou questionando porque ele, dia 12, será julgado pela Câmara. Caso seja cassado o Eduardo Cunha, ele também terá esses direitos que a presidente Dilma está tendo hoje? É só um questionamento, presidente. Até porque não sou jurista para interpretar como as pessoas possam interpretar até com mais sapiência do que a minha. Eu agradeço a Vossa Excelência, infelizmente tenho que me abster de dar uma resposta nesse caso, porque só me atenho às questões que estão sendo levantadas neste julgamento. Quem está? É o senador Álvaro que pediu? Senador, Vossa Excelência terá a palavra, porque já pede há muito tempo, mas o senador havia se inscrito antes, peço escusas, senador Álvaro Dias. Faço um apelo para que nós possamos prosseguir. Eu ainda não estou devidamente esclarecido e respeito, evidentemente, a competência de Vossa Excelência e o talento nessa matéria, mas me parece que a Constituição independe de interpretação neste caso. A lei do impeachment não pode prevalecer diante das alterações propostas pela Constituição de 88, que alterou o tempo da inabilitação de 5 para 8 anos e colocou como decorrência da pena, da condenação, esta pena da inabilitação de 8 anos. Portanto, não entendo como possa ser correta a separação para a votação em 2 turnos. De outro lado, o Congresso já se manifestou sobre a matéria, o Poder Legislativo já se manifestou sobre a matéria ao aprovar a lei das inelegibilidades, a lei complementar 64, que estabelece a inelegibilidade por 8 anos de governadores, prefeitos, etc., mandatários que tenham o seu mandato cassado. Portanto, nós estaríamos aqui, ao deliberar sobre essa matéria, revogando a Lei Complementar 64 ou ignorando os seus efeitos. Essa é a minha dúvida, senhor presidente, e ficaria grato pelo esclarecimento. Pois não. Vossa Excelência, mais uma vez, como sempre fez ao longo deste julgamento, traz uma ponderação absolutamente pertinente. A interpretação da Constituição, ela tem que ser unívoca. Quem fará essa interpretação são as senhoras e os senhores senadores soberanos para fazê-lo. Muito bem. Então, eu, neste momento, interpreto apenas o regimento. Eu interpreto o regimento com o maior cuidado e da forma mais estrita possível para impedir que este julgamento seja obstado, seja impedido de prosseguir por um eventual mandado de segurança impetrado pela defesa ou por um partido político que irá ao Supremo Tribunal Federal e poderá alegar que os direitos subjetivos de um partido político foram coartados. Eu não quero correr esse risco, tenho certeza que Vossas Excelências também não querem correr esse risco. Quanto à lei da inelegibilidade, a chamada lei da ficha limpa, eu já me pronunciei dizendo que ela é mais restrita no que diz respeito às sanções, porque ela apena o político que foi condenado em segunda instância, num julgamento colegiado, apenas a suspensão dos direitos políticos. Aqui não, a Constituição, no artigo 52, parágrafo único, é muito mais ampla, inabilita o condenado ou a condenada ao exercício de qualquer função pública, de professor, de servidor de uma prefeitura, enfim, até
até de uma merendeira de um grupo escolar. Portanto, mas não estou absolutamente induzindo, nem poderia fazê-lo. Repito, tenho a minha opinião pessoal, eu a manifestarei no momento apropriado, se for instado, se puder participar de um eventual julgamento, mas não posso fazê-lo nesse momento. Apenas quero mostrar o contraste entre essas duas leis, uma lei que é a lei da ficha limpa, a lei complementar 69, modificada pela lei complementar 135, traz uma sanção grave, mas relativamente mais branda com relação àquilo que dispõe o texto magno. Senador Roberto Rocha, a última intervenção de Vossa Excelência, por gentileza. Senhor presidente Lewandowski, eu não pretendo trazer calor para esse debate, apenas tentar trazer um pouco mais de luz. E não quero me referir à questão dos destaques. Isso, se for o caso, farei oportunamente. Mas eu não quero deixar de revelar a minha inquietação por ter ouvido por duas vezes, do meu querido amigo senador Cássio Cunha Lima, quando se referiu à questão da lei da ficha limpa. Ou seja, eu quero aqui, respeitosamente, afastar essa possibilidade, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, a lei da ficha limpa não alcança presidente da República e nem poderia fazê-lo, porque já tem previsão constitucional em caso de impeachment. A lei da ficha limpa, portanto, trata de uma outra questão. Para que não haja confusão e esta decisão soberana do Senado não venha amanhã ter consequências nos tribunais, eu me vejo agora na obrigação de fazer essa intervenção respeitosamente ao que disse o nobre senador Cássio Cunha Lima, até para não gerar em ninguém uma expectativa falsa de que uma eventual decisão aqui favorável aos destaques possa gerar um precedente que beneficie eventualmente, por exemplo, o deputado Eduardo Cunha. Naquele caso, sim, a lei da ficha limpa alcança o deputado, mas o presidente da República é inócua essa discussão porque já há previsão constitucional em caso de impeachment. Portanto, minha intervenção nesse momento é apenas para afastar a possibilidade de discussão em relação à ficha limpa nessa questão. Obrigado. Muito obrigado, senador Roberto Rocha. Muito oportuna a sua intervenção. Claro, do ponto de vista dos andamentos do trabalho aqui nesta Igreja Casa e no Congresso Nacional como um todo. O presidente do Senado Federal tem a prerrogativa de utilizar a palavra a qualquer momento. Sua Excelência fará uso dela. Senhor presidente Ricardo Lewandowski, senhoras senadoras, senhores senadores, cidadãos e cidadãs do nosso querido Brasil. Raríssimas vezes na vida podemos dizer, sem sermos pretensiosos, que estamos vivendo a história. Hoje, senhor presidente, é uma dessas escassas ocasiões. Alcançamos o ponto culminante de um processo que deixará lições para todos, para sempre. Por isso, como presidente do Senado Federal, cabe a mim dialogar não com as paixões do momento, mas com o perene espírito do tempo. A democracia não é, senhores senadores, senhoras senadoras, o melhor regime porque é infalível, mas porque corrige suas próprias imperfeições, sob o mando do único soberano a qual as democracias se curvam, o povo. Temos de enfrentar uma premissa na decisão de hoje. Podemos estar cometendo um erro, seja qual for o veredito que adotemos? Sim, mas essa grande e insofismável verdade
Eis aqui, senhores senadores, senhor presidente, a grandeza da democracia. Se errarmos, a democracia se corrigirá e o povo nos corrigirá. Porque a democracia é um sistema que é falho porque humano, mas é sublime porque se aceita imperfeita e admite corrigir-se continuamente. Um dia a história nos julgará e nossa única certeza será de que não nos omitimos. Quero dar o testemunho, senhor presidente, de quem o destino reservou o papel de presidir várias etapas desse processo. Desejo parabenizar todos os senadores e senadoras. Demonstramos à nação que a política tem de mais elevado. Discordamos, sim. Cometemos excessos, sim. E por isso, senhor presidente, peço desculpas ao país por qualquer atitude mais contundente ou passional. O grande exemplo que exalto nos senadores e nas senadoras é que vossas excelências praticaram a política no mais alto e grandioso nível, feita à luz do dia, com o calor dos debates, com o confronto de ideias, com posições antagônicas, com a ênfase das paixões, com o rompante dos corações. Quero destacar, senhor presidente, que não estamos aqui submetidos ao sectarismo de um coro momentâneo. Há uma forte simbologia nessa sessão. Estão aqui em comunhão, em harmonia absoluta, os três poderes da República. Estamos julgando o chefe do Poder Executivo, sob o comando e a liderança serena e firme do presidente do Supremo Tribunal Federal, o chefe do Poder Judiciário. E isso tudo, senhores senadores, senhoras senadoras, transcorre na Câmara mais alta do Poder Legislativo. É a unanimidade dos poderes democráticos, os três poderes, que juntos estarão decidindo o destino da nação. É algo muito mais amplo e muito mais sólido do que maiorias momentâneas. Fiz questão, senhor presidente, de trazer nesta hora um exemplar, Vicentinho, por favor, um exemplar da Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, o líder da democracia. É esta Constituição que estamos respeitando fielmente hoje e durante todo esse processo. Não posso deixar de enaltecer a invejável sobriedade demonstrada pelo presidente, o grande magistrado sábio do direito, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o grande brasileiro Ricardo Lewandowski. O que constrói o nome dos grandes comandantes são as tempestades, presidente, não as calmarias. E o presidente Lewandowski conduziu a nau desta instituição com a mão firme, com um norte claro e nos trouxe hoje a um porto seguro. Senhor presidente, a história já lhe reserva um espaço de distinção. Sua contribuição ao país, à Constituição e ao nosso povo irá reverberar por sucessivas gerações. Ao saudá-lo, tenho certeza de que o faço em nome do Parlamento e de todos os brasileiros. Nossos sinceros agradecimentos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, percorremos uma estrada
pavimentada na legitimidade e muito bem sinalizada pela Constituição. Questionamentos, claro, questionamentos existirão, mas a culpa não será da rota, não será da Constituição, não será da democracia. Não fomos tão lentos a ponto de procrastinarmos, nem tão céleres a ponto de atropelarmos garantias. Seguimos com equilíbrio, prudência, temperança e a busca da verdade. A árvore desse processo não irá gerar um fruto podre, porque esta árvore tem em todos os seus ramos, em todos os seus galhos, em todas as suas folhas, a seiva da democracia. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, todos eles, presidente, foram escolhidos com a chancela democrática. Não temos na Corte Suprema juízes que assumiram suas funções sob o signo do arbítrio. Não temos. Ao contrário, todos são guardiões da lei, indicados já a 6 sucessivos governos democráticos. Foram sabatinados nesta casa por representantes eleitos pelo povo e aprovados. A decisão de hoje, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, seja qual for, tem o DNA da democracia, tem o DNA da Constituição. Não posso me esquivar de apontar um problema que haveremos de corrigir. E há pouco observava a sinceridade da intervenção do senador Fernando Collor. A Lei 1079, como já ressaltei, é intrinsecamente desestabilizadora. Todos os presidentes recentes responderam a processos de impeachment e a vítima dos tremores políticos é sempre a sociedade brasileira. É imperioso aprimorarmos a legislação e abdicar do jeitinho brasileiro quando tratamos do futuro das instituições. Tratamos do futuro das instituições. Temos de reinventar a política de maneira permanente, não com uma frase de efeito, mas como, senhor presidente, uma necessidade perante a história. Quero dizer que eu respeitarei qualquer que seja a deliberação deste plenário e estarei, nos meses que me restam como presidente da Casa, engajado e com a agenda que ajude a superarmos a crise dos nossos dias, sobretudo no campo econômico. Seja qual for o veredito, haverá um dia seguinte e eu estarei, senhor presidente, como sempre, empenhado na solução dos problemas nacionais. As peripécias do destino me fizeram estar aqui, mas não posso deixar de frisar com muita satisfação, com muito orgulho, que sou filho da minha querida Alagoas, que aqui me trouxe. Alagoas sempre me guiará para que possa servi-la e ao meu país. Cumprida esta etapa, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, será hora, como alguns disseram, de buscarmos a pacificação e a concórdia. Exauridos estamos todos, os brasileiros e as brasileiras, sobretudo os mais pobres, os mais humildes, os mais sofridos, mas sairemos mais fortes desse desafio. Essa, sem dúvida nenhuma, é a minha convicção. Encerro, senhor presidente e senhores senadores, com outra citação de Ulisses Guimarães, em seu discurso de promulgação desta Constituição Cidadã.
É caminhando, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é caminhando que se abre o caminho. Muito obrigado a todos.